é um 5G. Aí, deixa eu me concentrar aqui. Concentra aí. Não começa ainda. Ah, já comecei. Não pode entrar atrasada, né? Se você chega na sala de aula, o professor chega e começa a arrumar o material, os alunos ainda entendem. Mas se ele chega... Atrasado? Exato. Então, se ele chega e... tô arrumando aqui e tal, vamos lá. A galera ainda... Não é? Olha, que horrível. Eu quero água. Peraí. Essa bodega eu não pus aqui na extensão. Olá, pessoas. Não tem ninguém mesmo. Aí, carregando. Mais pra cima. Põe pra cima. Aí. Você colocou para não perturbarem? Eu é que tô perturbando ele. Não, para não... Eu sei. Aqui ainda não consegui. Não entendo. Não, vai no seu tempo aí. Facebook pra mim sempre é um desafio. Parece que é tão fácil. Às vezes eu olho que tá escrito ao vivo. As pessoas veem. Não, você tá... Aqui ao vivo. Ao vivo. É, isso mesmo. Agora você está interagindo, pronto. Sim? Uhum. Pronto, arruma aí, do jeito que você achar melhor. Você tirou o... Não. Não. Não perturbe. Ok. Pronto. Tá aí. Tá carregando? Tá. Então, beleza. Bora lá? Mais pra trás. Fica bom pra ti. Hoje estamos mais despejados. Porque tá calor. Exatamente. Pronto. Pronto, vamos? Você lembra do que a gente falou nas últimas leituras? Não. Nós Mentira, eu lembro falamos sim, que preciso que as pessoas que vão assistir sejam relembradas. Ninguém vai assistir, tirando a Denise Hatt, que eu adoro. Tá vendo só? E aí, Dê? Beleza? Como ninguém aí, Denise. E ela gosta, viu? Você gosta, Dê? Olha só. Denise Sua nerdzinha. sabe como ela é, né? Peraí, você tá fora. Aí. Você tá me excluindo, meu bem? Eu não, você está excluindo. Pronto. Bom. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa leitura de psicanálise. Nós na última falamos de libido, começamos libido e falamos de impulsos sexuais e impulsos destrutivos. Foi exatamente isso. Foi aí que eu buguei. Foi. Nesse ponto que eu buguei. Então vamos recomeçar daí. Podemos? Página 37. Nós lemos 2 páginas. Tá bom demais, não é? Não tá, Dê? Pelo menos a gente foi até onde a mente deixou, né? Porque a gente dá uma... Acho que o assunto foi tão aprofundado, esmiuçado, que acho que isso que é o... Isso que esse seja o legal. Pode ser. Então tá, eu começo na página 37. Bora lá.
Antes de ir mais longe com questões teóricas como essas, que questões teóricas? Então vou ter que voltar, né? Vamos lá. Então no parágrafo que vem na página 36. Freud definiu primeiro o impulso como um estímulo da mente proveniente do corpo, isso em 1905, visto que na época ele se limitava apenas aos impulsos sexuais. Tal definição parecia ajustar-se muito bem aos fatos. Não somente a excitação e a gratificação sexuais se relacionam obviamente com a estimulação e as modificações físicas de várias partes do corpo, como também os hormônios liberados pelas diversas glândulas endócrinas têm profundo efeito sobre toda a vida e comportamentos sexuais. No caso do impulso agressivo, porém, a evidência de uma base somática não é de todo clara. A princípio, se sugeriu que a musculatura do esqueleto possuía uma relação com esse impulso muito semelhante às que tinham as partes do corpo sexualmente excitáveis com o impulso sexual. Visto que no momento não sabemos de nenhuma evidência, quer fisiológica, química ou psicológica, que sustente essa hipótese, ela foi completamente abandonada. Parece que se admite tacitamente que o substrato somático do impulso agressivo é proporcionado pela forma e a função do sistema nervoso. Talvez alguns analistas prefiram não ir tão longe e deixar a questão da base somática do impulso agressivo de lado, como sem resposta por enquanto. Então esse foi o último ponto que nós lemos na última live sobre Nosso último encontro. teoria da psicanálise. Porque... E aí eu ia falar para você, já que a gente voltou, vamos voltar. Quando essa parte aqui que você leu falando a respeito dos hormônios, né? Se relaciona não somente a excitação e a gratificação sexuais se relacionam obviamente com a estimulação e as modificações físicas de várias partes do corpo, como também os hormônios liberados pelas diversas glândulas endócrinas têm profundo efeito sobre toda a vida e comportamentos sexuais. Se a pessoa tem um distúrbio hormonal, se ela tem uma defasagem na produção de determinado hormônio, então tudo isso vai... Sim, mas aqui ele está dando... É bom a gente lembrar que a gente estava falando de libido e de impulso. E impulso é uma ocorrência mental sem correspondência física. Porém, ele relacionou com a reação física sexual. Não que tivesse questão só do sexo. Lembra, na última leitura a gente falou isso. Não é uma questão só de sexo, de penetração ou de orgasmo e gozo. É uma questão de uma energia que parece ter essa característica, mas que está funcionando internamente e que gera um processo psíquico nosso. Sim, mas o que eu estou querendo dizer então é que quando eu tenho alguma alteração hormonal, eu vou ter modificações nesse comportamento. Sim, mas são questões diferentes. Então, sim, quando eu tenho questões químicas, fisiológicas, eu vou ter, tanto que remédios funcionam. E assim, uma pessoa... Eu posso repor. Olha eu criando... Mas assim, uma Mas pessoa... isso não é impulso sexual, primeiro. Isso é só uma correlação física para uma questão interna, para a gente ter uma noção dinâmica. Entendi. Entendeu? Então não é isso. É só uma relação. Aliás... Essas são as sessões teóricas. Psicológico. Então, ó. É até bom a gente olhar no parágrafo anterior para falar sobre isso. É igualmente importante conceber que a divisão dos impulsos em sexual e agressivo, em nossa teoria atual, se baseia na evidência psicológica. Em sua formulação original, Freud procurou relacionar a teoria psicológica dos impulsos com conceitos biológicos mais fundamentais e propôs que os impulsos se denominassem, respectivamente, impulso de vida e de morte. Esses impulsos corresponderiam aproximadamente aos processos de anabolismo e catabolismo.
e teriam um significado mais que psicológico, seriam características instintivas de toda a matéria viva, instintos do próprio protoplasma, por assim dizer. Porém, de novo, ele tentou relacionar. E aí o que a gente está descobrindo na frente é que essa tentativa de relação entre a reação fisiológica sexual e o impulso sexual foi adotada essa divisão, essa separação. Elas não são necessariamente relacionadas. Embora lá na frente a gente vai você desmembrar, sim, porque o impulso ele não está relacionado com o ato sexual em si. O impulso sexual é um tipo de energia dentro dessa separação que ele fez dos dois tipos de energia que movimentam o ser humano, ainda que ele não tenha prática ou seja assexuado. Você falou que a energia vai canalizada e vai para um outro lugar, né? Exatamente. Às vezes um talento que a pessoa tenha e ela vai direcionar esse impulso para ser um excelente pintor, um excelente cantor, enfim, um bom padre, né? Sim, pessoas que não direcionaram para a vida sexual, para o ato sexual. Mas essa a energia tá lá. Exato, a energia está lá. Se a prática sexual existirá, é uma outra história. Isso mesmo. Bora. Obrigada, professor. Antes de ir mais longe com as questões teóricas como essas, provavelmente será mais conveniente voltar aos aspectos dos impulsos que estão mais intimamente relacionados com os fatos observáveis. Há muitos meios pelos quais se pode fazer isso, mas talvez um meio tão bom quanto qualquer outro consista em examinar um aspecto dos impulsos que mostrou ser particularmente significativo, tanto para a teoria como para a prática, qual seja seu desenvolvimento genético. Em benefício da simplicidade, comecemos com o impulso sexual ou erótico, uma vez que estamos mais familiarizados com seu desenvolvimento e vicissitudes, que com os de seu ocasional parceiro e às vezes rival, o impulso agressivo. A teoria psicanalítica postula que aquelas forças instintivas já estão em atividade no bebê, influenciando o comportamento e clamando por gratificação, que mais tarde produz os desejos sexuais do adulto, com todo o seu sofrimento e êxtase. Seria melhor dizer que se considera que essa proposição foi amplamente comprovada. Então aqui a gente já consegue ver uma divisão entre o que é impulso e o que é ato, ou seja, o que é físico e o que é do campo da estrutura da psique. Então o impulso sexual, ele já vem, segundo a visão freudiana, ela já vem conosco no nosso nascimento, na nossa gestação. Que tem tudo a ver com aquilo que você falou da canalização. Exato. A criança ela tá com a energia canalizada para sobreviver, se alimentar, né? Isso. Se proteger de certa forma com os recursos que ela tem. E aí o interessante disso é porque essa energia ela está fluindo no corpo e em algum momento da vida ela vai conduzir aos desejos sexuais do adulto. Mas isso é muito depois, a energia está lá antes. Então a energia sexual ela está fluindo no ser humano para além do desejo sexual físico, fisiológico. As provas válidas provêm de pelo menos 3 fontes. A primeira é a observação direta de crianças. Isso ele estuda através dessas fontes, né? Sim. Tá. Observação direta de crianças. É realmente notável como são óbvias as evidências de desejos e comportamentos sexuais em crianças pequenas, quando se quer observá-las e conversar com elas com disposição objetiva e sem preconceitos. Esse sem preconceitos, quando fala, eu lembro de você ficar tolhindo a criança, né? A criança fala uma coisa e fala, não fala isso, é feio. O que você está fazendo, né? A criança às vezes está mexendo na genitália e você tira a mão daí que não pode. Tudo isso faz... você está coibindo, né? Algo que seria natural e com o tempo e se dissiparia e ia se transformar numa energia normal depois de adulto. Verdade. Desculpa, eu te cortei, você ia falar? Não, mas não tem nada a ver. Infelizmente,
É aí que surge o obstáculo, porque precisamente, em virtude da necessidade de cada pessoa esquecer e negar os desejos e conflitos sexuais de sua própria infância remota, quase ninguém, antes das investigações de Freud, foi capaz de reconhecer a presença evidente de desejos sexuais das crianças que observaram. As outras fontes de evidência sobre esse ponto provêm da análise de crianças e de adultos. No caso da análise de crianças, pode-se ver diretamente, e no caso da análise de adultos, inferir reconstrutivamente a grande significação dos desejos sexuais infantis, bem como sua natureza. Significação dos desejos sexuais infantis. Ganda, bem-vindo! Parabéns pra Bel. Bel fez aniversário. Sim, Bel fez aniversário. Parabéns, Bel. Parabéns, Ganda também. Parabéns, Du. Deve-se esclarecer mais um aspecto. A similaridade entre os desejos sexuais da criança dos 3 aos 5 anos e os de um adulto é tão marcante quando se reconhecem os fatos que não se hesita em chamá-los pelo mesmo nome na criança e no adulto. Mas como haveremos de identificar os derivados ou manifestações do impulso sexual em uma idade ainda anterior? Podemos fazê-lo observando, que no curso do desenvolvimento normal, eles se tornam parte do comportamento sexual do adulto que se subordina e contribui para a excitação e a gratificação genitais, como em geral acontece no caso de beijos, olhares, carícias, exibições e situações semelhantes. E 2, que em certos casos de desenvolvimento sexual anormal, perversões sexuais, um ou outro desses interesses ou ações infantis torna-se a principal fonte de gratificação sexual adulta. Agora você pegou no ponto pesado. Eu não, ele. Por quê? Eu fico pensando aqui, né? Com essa colocação. Como é que você vai ensinar para uma criança, então, o limite disso? Para que essa criança não venha a estar sobre a tutela de um abusador e utilizar até essa libido que essa criança, não sei se é assim que se pode se chamar de libido, que falou aqui que o nome não muda para adulto ou para criança, mas enfim, que é uma coisa natural do desenvolvimento dela. Como é que eu consigo proteger essa criança contra uma situação de abuso? Então, mas primeiro a gente está falando da energia e do movimento. O abuso é uma outra relação que tem a ver com a pessoa do abusador e a sua relação com, nesse caso, a criança. Onde a relação não é só uma relação de ato sexual. É lógico que na relação do adulto para com a criança, quando se trata de sexo, há pelo menos uma falha no bloqueio de limites. Porque o adulto não considera o limite e a distância entre ele e a criança. Mas aí é uma relação do adulto para com a criança. A criança ela tem a manifestação sexual ou interesse sexual sem essa visão. A criança não tem essa visão social, estrutural. E aí, nesse caso, como todos os adultos fazem, é impor limites às crianças. Como eles põem, de acordo com sua percepção. Cada um tem uma forma de lidar com isso. Mas é importante saber que, até certo ponto, a criança, quando ela começa a demonstrar atitudes de autoconhecimento do próprio corpo, né? De manipulação e tudo, isso não é errado. A gente não pode coibir a criança com medo de que o que ela está fazendo pode estar ligado. A gente não pode, mas é o que nós fazemos. Sim, é o que nós fazemos. Mas quando você tem consciência que existe essa manifestação na criança, você vai colocar um limite para que ela, olha, você está fazendo isso, só que só você pode, por exemplo, tocar o seu corpo.
Eu sei que eu tô indo para uma vertente já de... Sim, você está indo para um lugar que eu acho que nem é bom ir agora. Porque aí a gente vai bater em outra relação que é crianças quando crescem com crianças experimentam através um do outro. Sim, sim, sim. Então é natural. A primeira coisa que eu penso é em como você vai proteger a criança do adulto que está doente. Sei que você não gosta que eu fale sobre isso, mas... Não é. É porque agora a gente vai bater num problema que vai um pouco para além. Porque, por exemplo, a gente chegou aqui na perversão. A perversão de um adulto tem relação com a infância desse adulto, ou seja, é uma relação de criança para criança. Sim. Só que de uma criança com ferramental desenvolvido e com limites que soube trabalhar ou não. E tem aquela colocação de que todo abusador, de alguma forma, foi abusado quando criança. Mas então, de Não dá novo, pra não generalizar, dá, né? não dá para levar para esse lado. Por quê? Porque os incidentes que acontecem na vida, eles são interpretados. E a gente vai descobrir na análise infantil de Freud que até os que não acontecem são interpretações. Ou seja, existem muitas coisas que são relatadas por criança que elas nunca não viveram. Uhum. Elas só quiseram. E tem muitas coisas vividas por adultos ou que são colocadas como experiências e lembranças de adultos que também não foram vividas. Então, é difícil você dizer que a pessoa ela é reflexo do que ela viveu pura E simplesmente exato. por causa daquilo que aconteceu naquele determinado momento. Sim, é criar um consequencialismo que passa pelo inconsciente. Nós não conseguimos trabalhar o inconsciente. Então, a gente está querendo dar consciência a uma ferramenta que nós não temos, ou a uma área que nós não acessamos. Então, vamos supor que um dia você tomou uma surra do seu pai na infância. E tomou uma surra do seu pai e você fala, não, me tornei uma rebelde depois, com 30 anos depois, uma rebelde, uma pessoa que bebe, que... Não sei porquê, está no tratamento, fala por causa dessa surra. Só que aí você descobre que na verdade não houve a surra, houve a bronca e você fantasiou uma surra. O pior já trouxe. Exato, a expectativa foi maior do que o fato, mas a sua expectativa criou toda você. Não deixa de ser real para você porque constituiu tudo que você é, mas se tivesse alguém filmando, acompanhando e mostrando a vida inteira o que aconteceu na sua vida, você fala, nossa, mas nem foi tudo isso. A maioria das vezes, né? Exatamente. Não, você não tinha ligado. Mas você que ligou? Não, você eu só coloquei, então. E coloquei você pra você. apertou ao vivo. Tá. Então é isso. Mas estava assim. Não tá. Não estava não. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. A gente está numa parte bem pesada aqui. Estamos agora em condições de descrever de modo sistemático aquilo que se conhece da sequência típica das manifestações do impulso sexual desde a infância. Sequência que Freud descreveu em todos os seus pontos essenciais já em 1905, em Three Essays on Sexuality, que eu não falo inglês, então não faço ideia. Mas tem um livro sobre sexualidade de 1905. O leitor deve compreender que as fases a serem descritas não são tão distintas uma da outra quanto nossa apresentação esquemática pode deixar transparecer. Na realidade, cada fase se confunde com a seguinte e as duas se superpõem, de modo que a transição de uma para outra é muito gradual. Pela mesma razão, os períodos assinalados como duração de cada fase devem ser tomados como muito aproximados e de termo médio. Então, não é taxativo. Durante o primeiro ano e meio de vida, aproximadamente, a boca, os lábios e a língua são os principais órgãos sexuais da criança. Queremos dizer com isso que seus desejos, bem como suas gratificações, são primariamente orais. A evidência disso é em larga extensão de tipo reconstrutivo, isso é,
se baseia nas análises de crianças de maior idade e de adultos, mas também é possível observar bastante diretamente a importância para a criança dessa idade e mesmo mais velhas de sugar, de pôr coisas na boca e de morder como fontes de prazer. No ano e meio seguinte, o outro exemplo do aparelho digestivo, isto é, o ânus, se constitui no lugar mais importante de tensões e gratificações sexuais. Essas sensações de prazer e desprazer se associam tanto à expulsão como com a retenção de fezes. E esses processos corporais, bem como as fezes em si, são os objetos do mais intenso interesse da criança. Então aqui, o ponto legal de colocar é, o que ele está colocando de sexual, quando ele está falando aqui do que vai ser considerado como energia sexual, é a energia de maior utilidade e de percepção de prazer ou desprazer. Então não é sexual no sentido Do de ato sexo. sexual. Exato. Mais de prazer. Exatamente. E aí, na criança do primeiro ano de vida, vai estar com isso tudo muito sensível, aguçado na região dos lábios, língua e Sim, na região oral. boca. Boca. E Sim. depois eu fico pensando nas fases que os meus filhos já passaram, né? É mais fácil como mãe para saber. Sim. Essa fase oral, né? Depois vai para essa anal, que é o contato mesmo. Quem não teve já experiência com criança de mexer no cocô, pegar o cocô, Querer dar o cocô pros pais. Sim. ou reter, achei interessante essa retenção também, de ter a questão da prisão de ventre também. Sim. A criança não fazer cocô, faz, tem que fazer, não faz. Então essas fases são importantes, ó. Primeiro, Engraçado que fala fase que é oral. prazeroso, né? É a prazeroso. sensação de prazer e desprazer, de reter e expulsar as fezes. Então a primeira fase é oral, ou seja, a criança está mamando, o forte da criança é a amamentação, ela não tem outra experiência. Então, junto com a amamentação, ela tem a alimentação que ela está recebendo e toda a experimentação do mundo através do tato, mas muito do paladar. Muito do toque através da boca. Né? Então, tudo ela vai pôr na boca, tudo ela vai querer chegar com a boca. Depois, a outra fase, quando ela passa de fase, ou quando ela vai migrando, ela vai descobrindo que ela tem controle sobre o ânus dela. Eu tinha o controle sobre o que entra e agora o controle sobre o que sai. Por volta do final do terceiro ano de vida, o papel sexual principal começa a ser assumido pelos órgãos genitais e normalmente é mantido por eles daí em diante. Menciona-se essa fase do desenvolvimento sexual como fálica, por duas razões. Em primeiro lugar, o pênis é o principal objeto de interesse para a criança de qualquer sexo. Em segundo lugar, acreditamos que o órgão de excitação e satisfação sexual da menina pequena durante esse período é o clitóris, que por certo constitui embriologicamente o correspondente feminino do pênis. Seguramente isso pode continuar a ser verdadeiro durante a vida posterior, embora em geral a vagina substitua o clitóris nesse sentido. Essas são, portanto, as três fases do desenvolvimento psicossexual da criança: oral, anal e fálica, a última das quais penetra na organização sexual adulta na puberdade. Essa fase adulta é conhecida como genital e, se preservar um uso adequado, se reservará a ela a expressão fase genital. Podemos interpolar que a distinção entre a fase fálica e a fase genital é de substância e não apenas nominal, visto que se adquire a capacidade para o organismo em geral... Para o orgasmo em geral apenas na puberdade. No entanto, nem sempre se observa um emprego adequado nesse sentido. Na literatura psicanalítica, a palavra genital
é frequentemente usada em vez de da palavra correta fálico. Em particular, a fase oral e anal são geralmente chamadas pré-genitais, de preferência a pré-fálicas. 3 fases do desenvolvimento psicossexual da criança: oral, anal e fálica. Isso aí. Eu leio e grifo, porque, né? Além das 3 modalidades essenciais de sexualidade na criança, que deram seus nomes às fases principais que estivemos examinando, existem outras manifestações de impulso sexual que merecem menção. Uma dessas é o desejo de olhar, que em geral é mais acentuado na fase fálica, e seu equivalente, o desejo de exibir. A criança deseja ver os genitais de outras, bem como mostrar os seus. Sua curiosidade e exibicionismo, naturalmente, incluem outras partes do corpo e também outras funções corporais. Então, a fase que as crianças... Querem mostrar, olha aqui meu pipi, olha aqui, né? Sim. Um mostrar para o outro, querer ver do outro. É normal. Muito bem. Outro componente da sexualidade que se encontra com regularidade presente na criança é aquele que se relaciona com a uretra e com a micção. É chamado de erotismo uretral. As sensações cutâneas também contribuem com sua parte, e assim o fazem a audição e o olfato, de modo que há ensejo para uma considerável variação individual de uma criança para outra apenas quanto a esse assunto. Se as variações que se produzem na importância relativa das diversas modalidades sexuais são devidas às diferenças constitucionais entre uma criança e outra, ou se são devidas à influência do ambiente sobre a criança, com suas frustrações e seduções, é uma questão discutível. Os analistas tendem a admitir, com Freud, que, em alguns casos, os fatores constitucionais são mais importantes, em outros, os fatores do ambiente, enquanto que na maioria, ou na maior parte dos casos, cada conjunto de fatores contribui com sua parcela para o resultado final. É um pouquinho daquilo que a gente estava falando, né? Não é só o que é de fato, mas o que é interpretado e o que o meio interfere. Não é só biologia, mas é constituição social. Isso também interfere, sim. Essa relação da criança com o mundo é o que ela faz com o mundo e o que ela recebe do mundo. Então, ela tem a parte biológica e física que vem dos pais, e ela tem o meio social, o meio onde ela utiliza essa estrutura. Isso mesmo. Descrevemos a sequência de fases que se produzem normalmente na infância, como manifestações do impulso sexual. Esta sequência envolve naturalmente variações no grau de interesse e importância que se prende na vida psíquica da criança aos vários objetos e modalidades de gratificação do impulso sexual. O bico do seio ou o seio, por exemplo, é de uma importância psíquica muito maior durante a fase oral do que na fase anal ou na fase fálica. E o mesmo é verdadeiro em relação à sucção, modalidade da gratificação que é característica, por certo, do início da fase oral. Vimos também que essas modificações se produzem antes, paulatinamente, que de modo abrupto, e que os antigos objetos e modalidades de gratificação são abandonados de forma gradativa, mesmo depois que os novos estejam estabelecidos por algum tempo no papel principal. Se descrevermos esses fatos em termos
dos nossos conceitos recentemente definidos, diremos que a catexia libidinal de um objeto de uma fase anterior diminui à medida que se alcança a fase seguinte. E acrescentaremos que, embora diminua a catexia persistente por algum tempo depois de se tornar estabelecida a última fase e depois que os objetos a ela apropriados se constituíram nos principais objetos da catexia libidinal. Voltamos para a catexia. O que é catexia mesmo? Catexia é aquela energia que fica concentrada em algum elemento psíquico, em alguma impressão que nós temos, ou visão que nós temos de algum objeto. Então, pode ser objeto uma pessoa, uma lembrança, uma sensação. Ela vai mudando ou ela vai progredindo? Nesse caso aqui. Ela tá numa... Ela vai migrando. Migrando. Eu lembrei daquele bichinho que migra na pele. Qual? É aquela... Você nunca teve aquele... Eu espero que não. Tomara. Gente, como é que é o nome? Tênia? Geográfico. Bicho geográfico. Eu tava vendo lombriga. Você combate com remédio para verme mesmo. É um verme que ele dá na pele. Migrando. Migratório. Ele é um bicho geográfico que chama. Que delícia. Olha, já fui, tá vendo? A teoria da energia psíquica nos fornece uma explicação do que acontece nessas modificações, que é ao mesmo tempo simples e consoante com os fatos como os conhecemos. Presumimos que a libido, que catexizou o objeto ou modalidade de gratificação da fase anterior, se desprende dele gradualmente e catexiza em seu lugar o objeto ou modalidade de gratificação da fase seguinte. Assim, a libido que, primeiramente, catexizou o seio, ou, para ser mais preciso, a representação psíquica do seio, catexiza depois as fezes, ou ainda mais tarde o pênis. De acordo com nossas teorias, há um fluxo de libido de objeto para objeto e de uma modalidade de gratificação para a outra durante o curso do desenvolvimento psicossexual. Fluxo que segue um curso que é provavelmente determinado geneticamente em forma ampla, mas que pode variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Eu acho que o importante daqui é lembrar isso, que não é necessariamente o objeto, ou seja, a energia não está vinculada ao objeto, mas a imagem, a lembrança e a ideia que nós temos dele. Então, quando uma criança está presa na fase oral, ou seja, a amamentação e o seio da mãe é importante, não é o seio em si, mas é a percepção que ela tem do seio. Qual é a percepção que ela tem? Só ela sabe. Só ela vai saber. Sim. Então, mas ela vai dar o sinal, porque ela vai pedir. Então, mas aí... Mas não é o seio em si, o físico. Não, eu sempre vou querer entrar numas coisas de... Por exemplo, na amamentação. Então, isso interfere, eu tirar essa criança, forçar o desmame dessa criança, eu vou estar interferindo numa dessas fases, na conclusão de uma dessas fases? Não, automaticamente isso vai acontecer, né? Uma criança, por exemplo, que mamou 2 meses e a mãe não tem leite, e ela vai para mamadeira ou vai para comida? Ela vai migrar. Ela vai migrar. Por isso que essa fase não é fixa. Entendi. Ela migra. Mas ainda está no oral. Ela só mudou o objeto. Ou a percepção do objeto, porque, de novo, é a percepção psíquica dela. Que vai catexizar. De repente ela não catexizou o seio da mãe, mas catexizou a mamadeira. Tá certo. Então, mamães não precisam ficar preocupadas se não amamentaram seus filhinhos. Até porque ela não vai ter muito o que fazer com isso. Antigamente era ama de leite, agora é leite ninho, ou leite nã, ou leite... Não, agora é livre demanda, filho. Você já tá atrasado. Agora você tem que dar mamar pro seu filho até ele falar assim, não quero mais mamar. Então dá.
Por Daí. isso que eu tô entrando nesse ponto, entendeu? Então daí. Tá, tem gente que consegue amamentar por 6 meses, tem gente que consegue por 1 ano, tem gente que consegue por 2. A questão aí é saber, é a criança que precisa disso? Ou é a mãe? Tem que estar claro, né? Por que essa criança está mamando? Criança que, né, já não precisa mais daquele alimento, mas que ela tem aquela... Ela não está presa, talvez, não ficaria presa numa fase, mesmo com essa situação da migração, adiando a migração de fase? Pode acontecer. Mas pode acontecer da criança, porque a criança pode criar uma resistência, alguma resistência. Uhum. Mas pode acontecer da mãe ou dos pais impedirem a próxima fase. Sim. Não propositadamente, não de uma forma maldosa. Mas eu Mas posso pode estar acontecer. interferindo nesse desenvolvimento. Esse é o meio ambiente Legal. que interfere no processo. Entendi. Sim, o meio que interfere no processo é o meio como um todo, externo, que interage com a criança, que a princípio são os pais. E então, por isso que é importante o adulto ter claro do porquê aquela criança está mamando. A mãe tem que ter claro o porquê que aquela criança está mamando, que você acabou de falar isso. Né? Assim, se é por mim, se sou eu, ou se é a criança que está adiando talvez um desmame. Olha, se tem uma coisa que uma mãe não tem claro, somente quando ela quer amamentar o filho com 4, 5 anos, é porque que ele está mamando. Ela diz que é ele. Sempre. Não. E não tem Então, claro. mas Ela não tem isso claro. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Então, Ela precisa ter claro que não é, talvez não seja a necessidade da criança, talvez não. tanto que tem crianças que não mamam. Bravo. Sigamos. É difícil desmamar, cara. É difícil. O bom de fazer com você é porque você amamentou. Então, não tem. Aqui não tem inocentes. Não tem inocentes. Eu amamentei a Maria Luísa até o último momento que eu consegui. E só não. Assim, eu tinha na minha mente, na minha previsão, amamentar até os 2 anos. Sempre tive isso. E aí não conseguia amamentar a Maria Luísa até os 2 porque eu engravidei dos meninos, né? Então a Maria Luísa mamou no mínimo até uns 7 meses. Eu fui até onde deu, assim. Eu tava grávida de... Não, até mais, né? Eu tava grávida de 6 meses dos meninos quando eu comecei a desmamar. E foi uma guerra para desmamar a Maria Luísa. Maria Luísa ficou com febre. Porque foi um desmame trágico. Você acha que eu vou trazer um assunto que não é do meu interesse, pessoas? Eu tô puxando a brasa pra minha sardinha, né? Então, o desmame da Maria foi bem brabo. Foi bem assim. Porque se eu não parasse de amamentá-la, eu poderia perder os gêmeos. Porque eu tava grávida já, né? Então, foi um desmame. E que eu pensando hoje, com esta visão da psicanálise e tudo mais... Não era uma necessidade dela. Eu tinha colocado para mim que eu tinha por meta aquilo. Eu era muito metódica com isso. Não, vai mamar até os 2 anos, dali para frente. Não. Ela não precisava mesmo. Ela já se alimentava, ela não precisava mamar. Mas eu queria, né? Aquilo para mim, eu estava tirando algo dela. Né? Então era meu mesmo, era uma projeção minha mesmo. Ó a Dadazinha. Verdade, só desmamei minha filha de 2 anos porque peguei Covid. Boa! Tá vendo? Não, mas é. É uma necessidade minha de ter aquele contato. É muito bom quando a gente consegue ter uma amamentação, né? Uma gravidez, uma gestação, uma amamentação. É bom demais. Gente, não vamos lutar contra a biologia. É fato que faz bem para a criança o leite materno. E é óbvio que não se trata só de leite, só de amamentação. Não, se trata de muito mesmo. Mais. E era criança, um momento nosso, né? Sim, a criança está se desenvolvendo para além do fisiológico. Ela está desenvolvendo sensibilidade, percepção, ela está desenvolvendo emocional. Sim. Mas os pais também estão trabalhando os emocionais deles. E eu projetava... Toda mãe, tá? Lógico que você projeta um monte de coisa. Né? Eu, por exemplo, não mamei no peito.
Então eu queria dar, quase não mamei, minha mãe não conseguia me amamentar. Então é lógico que eu queria dar para minha filha aquilo que eu, honestamente, não tive, né? Pode ser também. Queria dar para ela aquilo que eu não tive. Mas eu acho que ela é normal. Ela superou tudo Não é. Não é, Maria Luísa, não. Não é, não. Não vamos nos iludir. Ai, olha lá. Já tem uns siameses. Uns 5 meses que ela parou. 5 meses que ela parou e ainda fica toda hora pegando no meu peito. Sim. A catexia. Tá vendo a catexia? Aí, o seu seio pra ela tem alguma coisa e ela tá fixada nisso. Mas ela já deve estar. Não, mas ela já deve estar na fase 2 anos. Esperamos ela esteja na fase de desfraude. Se ela estiver na fase de desfraude, ela está migrando e é essa migração aí. É a atenção que começa a mudar, mas não muda repentinamente e ela não vai esquecer o peito. Ainda mais porque ela parou de amamentar por conta de saúde, né? Motivo de saúde. Não, mas a criança não... Não. Porque tem que ser um desmame... Ele é bem... É assim. Porque se você planeja desmamar, é uma coisa. Agora, se você fica doente, você tem que tirar ela do peito, porque a medicação que ela tá tomando não poderia passar para criança. Então, eu já vou colocar assim, tipo um desmame trágico, né? Né, Dadazinha? É que ontem eu tava dando peito, hoje não posso mais. É trágico para todo mundo. A criança entender, para mim, principalmente para mim... É mais difícil para a mãe entender do que para a criança, com certeza. Então, e ela ficando... Sim, não tenho dúvidas. E essa questão de ficar pegando no peito ainda deve ser realmente a migração, né? Você falou. Agora, imagina quando é adolescente. Não vamos falar disso. Vamos falar da migração, que provavelmente... Isso, não, já tá migrando. E agora a criança vai começar a sentir o cocô, vai começar a sentir, então... Vai percebendo, se tá tirando a fralda, ela já percebe mais ou menos. Não quer ficar com a fralda, né? Exato. Começa a querer tirar a fralda, fez cocô, já tira e já sai espalhamando pra todo quanto é lugar. Isso, tem criança que quer pôr na parede. Olha, crianças que brincam com cocô são as melhores. Então, fica tranquila, Dadazinha, que tá tudo certo. As coisas estão evoluindo, né? Da forma que tem que evoluir. Saiu. Vai pra próxima. A criança já tá indo também. Amanhã às vezes fica. Vambora. Vambora. Até porque existe a relação conjugal. Não vamos falar sobre a interferência da criança no relacionamento conjugal. Não vamos falar sobre isso agora. Quer ler? Aqui. Não aqui não. É assim. A teoria da energia psíquica nos fornece uma explicação do que acontece nessas modificações, que ao mesmo tempo simples e consoante com os fatos como os conhecemos. Presumimos que a libido que catexou o objeto ou modalidade de gratificação da fase anterior se desprende dele gradualmente e catexiza em seu lugar o objeto ou modalidade de gratificação da fase seguinte. Acabamos de falar sobre isso, né? Assim, a libido, que primeiramente catexizou o seio ou, para ser mais preciso, a representação psíquica do seio, catexiza depois as fezes e ainda mais tarde o pênis. De acordo com nossas teorias, há um fluxo da libido de objeto para objeto e de uma modalidade de gratificação para outra durante o curso do desenvolvimento psicossexual. Fluxo que segue um curso que é provavelmente determinado geneticamente em forma ampla, mas que pode variar consideravelmente de pessoa para pessoa. É verdade, já tinha lido essa parte. Ó. Temos boas razões para acreditar, no entanto, que nenhuma catexia libidinal forte seja jamais completamente abandonada. A maior parte da libido pode fluir para outros objetos, mas certa quantidade, pelo menos, permanece normalmente ligada ao objeto original.
A esse fenômeno, isso é, a persistência de catexia libidinal de um objeto de tenra infância ou meninice na vida posterior, denominamos de fixação da libido. Por exemplo, um menino pode permanecer fixado em sua mãe e desse modo ser incapaz na vida adulta de transferir suas afeições a outra mulher, como deveria normalmente ser capaz de fazer. Além disso, a palavra fixação pode se referir a um modo de gratificação. Assim, falamos de pessoas que estão fixadas às modalidades de gratificação oral ou anal. O uso do termo fixação indica ou implica comumente psicopatologia. Isso se deve a que a persistência das catexias iniciais tenha sido inicialmente reconhecida e descrita por Freud e aqueles que o seguiram em pacientes neuróticos. É provável, como dissemos acima, que constitua uma característica geral do desenvolvimento psíquico. Talvez seja mais provável que, quando em proporção excessiva, resulte numa consequência patológica. Talvez outros fatores ainda desconhecidos determinem se uma fixação se associará com uma enfermidade mental ou não. Então, cada fase ela guarda um pouco de energia, um pouco de catexia, de energia libidinal, permanece mesmo na passagem para outra fase. Então, da oral para anal, alguma coisa da oral fica. Alguma energia fica lá. Da anal para fálica, alguma energia anal fica ali também, e a maior parte... É como se fosse um nozinho. Migra. Exato, é como se fosse fazendo um nozinho e seguindo. Bom, continuamos na história da Dadazinha. Foi a pior coisa que aconteceu. Acho que eu chorava mais que ela, porque ela pedia e eu não podia dar. Agora a fralda é um sacrifício, tá difícil. Eu me vi em você. A Maria Luísa chorava de um lado e eu do outro, com os peitos doendo, cheio de leite, e ela chorando. E eu falava, traz essa menina aqui, que eu não posso mamar nada. Ainda bem que eu tive pessoas conscientes ao meu lado que me ajudaram a fazer esse desmame, porque foi brabo. Agora precisa ir para a fase da fralda. Se já saiu, né? Não, já tá. Então, mas tá difícil. Ah, não, difícil vai ser. Normal, sempre vai ter alguma coisa. Mas eu acho que agora ela vai despertar. Essa criança vai despertar, né? Que desligou de uma coisa e vai para outra. Agora foi empurrada para a frase, para o desfraude. É cedo para dizer. Tomara... Deixa a criança curtir a fase dela. Não... Mas, mãe, faça o que tem que fazer, né? Pode botar no piniquinho. Pode. Botar uma sandalinha de plástico para ela poder xixi pelas pernas, que de vez em quando vai acontecer. Vai. Cocô. Pode preparar à noite para acordar a criança para fazer xixi. Ou não dar líquido depois das 6 da tarde, que é o mais fácil. Ou colocar plástico na cama. Pode, pô. Vai ser bom. Mas é isso que... Só pegando aí, porque faz parte do negócio todo. É a gente mesmo, né? Até na fase Dadazinha do desfraude, a gente precisa prestar atenção se a gente quer realmente que a criança passe para essa fase do desfraude. Porque desfraudou, ganhou o mundo. É um passo para ganhar o mundo, né? Você tá me dizendo que existem mães que não querem dar liberdade para os filhos? Que não querem desfraudá-los. Será? A fralda limita muito. Mamar limita, né? Porra. Você imagina uma criança que já não mama no peito e não usa a fralda. Tá livre. Tá solto. Tá livre. Uhum. Né? Pode dormir na casa da avó, pode dormir na casa da... né? Não sei, né? De algum... Mas, enfim, a criança está livre. De você, mamãe. Agora é a sua hora. É hora de você olhar pra você, gata. Vambora pra esse desfraude aí. Tô contigo. Não é fácil, mas vai. Uma fixação, tanto a um objeto como a uma modalidade de gratificação, é em geral inconsciente, seja totalmente ou em parte. Pode-se supor à primeira vista que uma fixação intensa, isso é,
a persistência de uma forte catexia seja consciente ao passo que uma fraca seja inconsciente. Na realidade, a melhor evidência que possuímos mostra que não existe relação entre a intensidade da catexia persistente e seu acesso à consciência. Por exemplo, apesar de forte intensidade de suas catexias, os interesses sexuais de nossa infância são comumente esquecidos em grande parte à medida que abandonamos a tenra infância, como antes acentuamos nesse capítulo. De fato, a palavra esquecido é por demais débil e pálida para descrever apropriadamente aquilo que acontece. É mais exato dizer que as lembranças de tais interesses são energeticamente barradas de se tornarem conscientes. E certamente o mesmo deve ser verdade para as fixações em geral. Além do que já descrevemos como fluxo progressivo da libido, no curso do desenvolvimento psicossexual, também pode deduzir-se um refluxo. Para esse refluxo dispomos de um nome determinado: regressão. Quando usamos essa palavra especificamente em conexão com o impulso, como o fazemos aqui, falamos de regressão instintiva. Esse termo designa o retorno a uma modalidade ou a um objeto mais remoto de gratificação. Isso acontece também. A criança pode ir, pode voltar. E o adulto pode ir e voltar. Mas pode, né? Sim, a criança, pode. principalmente, que está nessa fase de tô ou não tô, vou ou não vou, né? Ixi. A criança que volta a mamar no peito depois de que tá grande. A criança que volta a fazer xixi na calça. Não faço não. É que vai ser na calça porque, assim, vai ser na roupa, né? Porque ela já tinha passado dessa. Mas a regressão acontece sim. Nossa, não vou nem falar, tá? A regressão instintiva se relaciona intimamente com a fixação, uma vez que, de fato, quando sucede a regressão, habitualmente ela se faz para um objeto ou modalidade de gratificação ao qual o indivíduo já se fixara. Se um novo prazer se mostra insatisfatório e é abandonado, o indivíduo tende naturalmente a retornar àquele que já foi experimentado e aceito. Opa! Não é não? Tava bom lá, eu vou pra esse daqui que tá tudo zoado? Tem criança que vai. Tem criança que vai e atravessa, mas é muito comum regredir. Voltar Ou seja, um ela pouquinho. passa, Deixa eu ela pegar pula impulso. e vai pro próximo. Não, pega o impulso. Fala, não, aqui, esse aqui que vem não tá legal não, vou voltar. Será que tem um melhor? Aí vai. Tem criança que não mas é o bem comum regredir. Normal regredir. Bem. Um exemplo de semelhante regressão seria a resposta de uma criança pequena ao nascimento. Eu ia falar, que bom que eu não falei. Ao nascimento de um irmãozinho, com quem terá naturalmente que partilhar o amor e a atenção da mãe. Embora tenha abandonado a sucção do seu polegar vários meses antes da chegada do irmão, retorna a ela depois do nascimento deste. Nesse caso, o objeto mais primitivo de gratificação libidinal para o qual a criança regrediu foi o polegar, enquanto que a modalidade mais remota de gratificação foi a sucção. Então ela voltou o objeto e a gratificação. Como o nosso exemplo sugere, geralmente se considera a regressão como aparecendo sob circunstâncias desfavoráveis e, ainda que não seja necessariamente patológica per si, a miúde se associa a manifestações patológicas. Meu Deus, é normal então, quando a criança ganha um irmãozinho, ela voltar algumas casinhas no jogo do trilha. É normal voltar a ter o paninho, aquele ursinho, aquele objeto que dava segurança. Tem. Querer usar fralda, já vi que criança querer usar fralda. Exatamente. De novo. Acontece. Caramba. Bom, 59... Paramos, né? Uma horinha... a gente está na página 43.
Vamos começar, né? Não, estamos na 43. As manifestações patológicas aqui, indo para o segundo parágrafo. Comecinho. Esse já foi. Já foi, mas a gente vai ter que pegar ele. Não, vamos voltar dele. Então, ainda estamos em catexia, ainda estamos em libido, mas agora nós entendemos as fases da criança. As principais 3 fases da criança que vão interferir na vida adulta, vão mexer com o ser humano para o resto da sua existência. Muito obrigada pela presença de vocês, Dadazinha, muito obrigada, foi muito bom, esperamos, né, que você tenha se tranquilizado. Instituto Social Simone Silva. Sim, o que temos para o Instituto? Bom, primeiro essa live. A live da semana passada, infelizmente, não aconteceu, graças à falta de energia elétrica, foi uma chuva gostosa. Mas a semana que vem a gente está de volta com História Geral da África. História Geral da África. História Geral da África tá fervendo, hein? Toda quinta-feira, então, nós temos live aqui. Essa semana, psicanálise. Semana que vem, História Geral da África. E aí, só na outra semana, a gente volta a falar desse assunto das catexias. Procure o livro e comece a ler. Exatamente. Mostra aí qual livro? Noções Básicas de Psicanálise. Exatamente. Noções Básicas de Psicanálise. Beijo, boa noite. Até.